Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube. Antônio Villa e defenda e apoie o jornalismo independente, especialmente nesse momento tão difícil que nós vivemos no Brasil, mais dramático. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 651 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, da perspectiva que nós temos, sempre analítica, crítica, propositiva na defesa, e não custa recordar, e ela foi tão importante nos tempos recentes da Constituição de 1988, indique o canal a uma amiga, a um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem, e é rigorosamente verdadeiro, a página dos comentários. Seja um apoiador do canal, isso é muito importante ser apoiador. E nós explicamos rapidamente no início do nosso encontro, sempre para vocês um videozinho explicativo, para ser apoiador e fortalecer o jornalismo independente, plural, republicano e democrático. É muito importante. Então, seja um membro apoiador, tem duas formas, é uma coisa muito rápida, 3, 4 minutos você resolve, tá bom? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial, no TikTok Marco Antônio Villa Oficial, já até falei, nós já comentamos sobre isso. Lembrar das entrevistas, antes que eu me esqueça, né? Nessa semana, e teremos mais, hein? Até sábado, hein? A entrevista com o rabino, escritor muito conhecido, né? Newton Bonder, com o antropólogo, o professor Roberto D'Amato, uma entrevista muito interessante, um formato totalmente diferente, foi mais um bate-papo, né? Com questões extremamente interessantes que ele levantou também, e postamos hoje com o cientista político, conhecido de muitos, tem uma obra reconhecida, né? Acadêmica, e de conhecimento de muita gente que acompanha a política brasileira, e que é o professor doutor Bolívar Lamounier. Teremos mais entrevistas que nós já fizemos hoje, não vou falar com quem, estamos postando amanhã à tarde, né? E o pessoal é sempre muito legal conosco, os entrevistados, você imagina, estava lá na China, 11 horas de diferença, menos 3 graus, o frio dos diabos. Portanto, nós gravamos uma entrevista quando era meia-noite lá, e foi uma conversa também muito agradável. Depois eu digo com quem, nós estaremos postando amanhã às 4 da tarde, né? Claro que a gente passa sempre aqui por todo o noticiário, né? Acompanhando, e aqui tem coisas que são muito evidentes que nós dissemos, e é chato dizer isso, mas rigorosamente correto, porque tem coisas que a gente diz aqui, não só acerta, como agora o pessoal está usando com a maior tranquilidade questões que nós falamos dezenas, não é uma vez, 2, 3, 4, meia dúzia, não, dezenas de vezes, e o pessoal usa, não tem problema de usar, mas fala de acordo com Marco Antônio Villa, tal. É bom isso, né? Porque, pô, tem até as piadas, as relações, pô, eu vejo coisas ipsis litteris, pô, é devagar, né? Pega mal, né? Não custa citar. Sabe por quê? Eu fui acostumado nisso, porque o meu trabalho acadêmico, e passei décadas fazendo isso, como aluno da graduação, da pós-graduação, do mestrado, doutorado, depois como professor da graduação e da pós-graduação, do mestrado, doutorado, e sempre, mesmo quando saí da universidade, todos os trabalhos, inclusive agora, no meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, né, a história do Brasil descobrindo o século XXI, você tem as notas de rodapé, por exemplo. Olha aqui, abri aleatoriamente, tem uma nota de rodapé longa, tal, explica, faz bem a citação. Pô, isso é essencial. Hoje eu vi umas coisas aqui, eu falei, alto lá, né? Foi aqui, né? Então, não custa fazer a devida citação, não precisa sempre, se for o caso que é linguagem jornalística. Eu sei que não é linguagem acadêmica, mas na primeira vez fala, olha, tal, papapá, né? Bem, falando nisso, aproveitando essa questão, eu já tinha saído na edição online e hoje saiu na edição impressa. Na online estava mais longo, tal, né? Inclusive tem nas nossas redes, e na impressa está um pouco enxugada, um pouco mais enxuta, mas também
dá para desenvolver muito bem o raciocínio. A entrevista com o José Fux, jornalista do Estadão, agradeço muito. Então, tem uma longa entrevista minha que foi produzida, eu já vi, em uma série de outros jornais aqui pelo Brasil, né? E ele põe lá como título: até agora o Lula está navegando sem opositores. É verdade, você tem o Lula lá como candidato e não tem mais ninguém na prática, né? Então, aí precisa tomar cuidado, é aquilo que eu sempre falo, com as análises, com muita antecedência de uma eleição, né? É igual um jogo de futebol. Muitas vezes você já está comemorando não só a vitória, mas até quem ganhou o campeonato e dando a volta olímpica, o jogo nem começou, né? Como é o caso do processo eleitoral. Então, tem uma longa análise aqui, e aí como você faz como analista, não como torcedor de arquibancada, exemplo que eu já dei aqui, daqui a pouco vou repetir. Uma coisa é o técnico lá na beira do gramado, que tem que ter uma análise racional do que está ocorrendo no jogo. Outra coisa é o torcedor, que tem aquela análise emocional muito natural de todos os torcedores, de qualquer um de nós, quando está torcendo para o nosso time. Então, muitas vezes, o que eu vejo em termos de analistas que é torcedor de arquibancada. Então, a entrevista ela busca fazer para apresentar um leque de questões, né? E das contradições do momento, porque a dinâmica do processo vai alterar, evidentemente, as análises no calor da hora, e teremos um processo eleitoral, como eu estou dizendo, extremamente dinâmico, né? Vide 2014, as mudanças que ocorreram no processo eleitoral de 2014, estou me referindo à eleição presidencial, assim como 2018 também. Então, é necessário fazer análise séria, não aquelas coisas aí para fazer cara de inteligente, posar, fazer... E se falando inglês, então, aí é melhor ainda, só que só diz um monte de asneiro, um monte de besteira. Bem, lembrar também, aí eu estava passando por... lembrar a questão econômica antes disso, na Folha de São Paulo, há um dado importante, que Citi piora a projeção para o PIB do Brasil e vê contração de 0,3% em 2022. Linha fina, estimativas mais pessimistas vieram na esteira de dados do setor de serviços divulgado nessa quinta. Aí diz que o Citi piorou, o Citi é o Citibank, né? Piorou as suas projeções para a atividade econômica brasileira e passou a estimar uma retração do Produto Interno Bruto, que é o PIB, né, de 0,3% em 2022. Anteriormente, eles apontavam um crescimento de 0,3%, e não mais 0,3%, e não menos, como agora 0,3%. Aonde vocês viram de falar que vai crescer menos 0,5% ano que vem? Aqui, e não é de hoje, né? Então nós falamos aqui, estamos falando há muito, né? E vimos alguns falar em crescimento positivo em 22 de mais 1,5. De onde a pessoa tirou? Né? De onde tirou? Estava tudo errado. Parece aqueles que falaram que a Bolsa ia chegar a 145 mil pontos no ano passado e erraram em 38%, quer dizer, entre o que ela terminou, 31 de dezembro, em relação ao que eles falaram que ia trabalhar. E os pobres dos investidores, aí, esses que se lixam. Então, aqui não tem picaretagem, numa linguagem mais vulgar e direta. Aqui tem análise séria, no campo econômico, no campo político, desenhando cenários que acontecem. Por isso que nós temos um diferencial. Agora, isso não cai do céu, né, porque eu tenho uma bola de cristal. Aqui não, é estudo, sem reflexão, sem conhecimento de história, política, filosofia, antropologia, sociologia, né, no campo da política, tudo isso que eu estou dizendo, não adianta, não vai para frente. E ninguém aprende por osmose. Aquilo que eu falei. Lembra de um amigo que eu contei a história, né, que pôs o livro embaixo do braço? Por osmose, ninguém aprende. Não tem jeito, tem de estudar, ler. E esse é um problema que, infelizmente, hoje nós temos, não é hoje, mas nos últimos anos, isso tem se aprofundado no Brasil, né? Aquelas análises... Um exemplo para vocês, muito rápido, de história do jornalismo político brasileiro. Quando você vai ler, eu fiz o trabalho sobre o governo Jango, um perfil, que eu considero um livro muito bom, que eu gosto muito, porque nem sempre, muitas vezes, anos depois, quando você lê, você gosta dos livros que escreveu. Eu trabalhei muito com toda a imprensa da época, etc., e lendo o Carlos Castelo Branco, o Castelinho, o célebre Castelinho, que depois publicou todos aqueles artigos em forma de livro no pré-64, e também os militares, depois a partir do pós-64, numa série sobre a ditadura militar também, que ele publicou os artigos diários, artigos diários. E eu falei, meu Deus do céu, mas como esse cara era bom, hein? Como ele conseguia ver o que os outros não viam, né? Aquela análise serena. E no momento da ditadura, você sabe, era censurado o jornal que ele estava colaborando, o Jornal do Brasil, né? Nessa época,
e escrevia, dava aquelas voltas que os analistas tinham de dar naquela conjuntura, mas fazia análises perfeitas, brilhantes, mas o que é parte, claro, de toda uma formação, né? De toda uma formação, a valorização, né, da leitura, dos livros, do contato com os intelectuais, do conhecimento de literatura, tudo isso que nós fomos, mais recentemente, nas últimas décadas, perdendo. E aí, claro, você com uma formação cultural mais pobre, as suas análises daquela profundidade de Pires, como a gente vê por aí. Aqui é outro caminho. Nós estamos em outro plano. Eu insisto em dizer isso, pode ser até não ser devidamente educado, mas é mostrar que, sem isso, você não consegue compreender os processos históricos. Quando você lê as grandes interpretações, citadas nos nossos entrevistados, hein? Quando o da Mata falou inúmeras vezes do Tocqueville sobre os Estados Unidos, democracia na América, ele se referia, né? Poxa vida, e falando de todas as leituras que ele fez desde quando jovem estudante aqui no Brasil, depois quando foi aos Estados Unidos em 63 e tal, e a questão das leituras. Nós vamos ter um entrevistado que vai no início da semana que vem, que vai mostrar também toda a sua formação, e tinha lá um ano de leituras, era sábado e domingo, férias era 2, 3 dias, e estudar, estudar, é isso que falta aqui, né? E eu sinto, inclusive, na questão da falta de referências no debate político, não tem as referências históricas, não só de pensadores, no campo da política, no campo da história do Brasil, ninguém, é na base de uma pobreza assim, horrorosa. Mas vamos lá. E acertamos a questão econômica. Estava na cara. Quem cai na conversa do Paulo Guedes? Ninguém. Né? A recuperação em V. Que recuperação em V? Não teve nada. E nós falamos que não tinha recuperação em V. E não teve. Né? E o crescimento desse ano também não é o que ele falou. Ele falava em 5%, perdão, de 21%, que não saiu ainda o número oficial, ele falava em 5%. Ele dizia que não. Né? E a Steph, ele falava 5,5 algumas vezes, ia falando, ia chutando, ele é irresponsável. Ele é um tremendo falastrão, enganador, nunca escreveu um livro. E as pessoas diziam que era um gênio, que ele era um gênio. Gênio do quê? Ganhou dinheiro na bolsa, precisa ser gênio para ganhar dinheiro na bolsa, precisa entender de economia, precisa conhecer macroeconomia, conhecer teoria, conhecer o Brasil, tudo que ele não conhece? Claro que não. Claro que não. E por aí vai. Bem, aí tem notícias também que nós acertamos. Nós estamos insistindo e dizendo o seguinte, inclusive na entrevista para o Estado, que eu tinha dado, vai lembrar, no final do ano, isso aqui foi uns 10 dias atrás, 15 dias, pouco mais que eu tinha dito. E eu estava falando, tem até o olho o recorte, que eu estou falando de fake news, em certo momento da entrevista, que seria a eleição da fake news e que eles vão barbarizar, né, os criminosos nazifascistas bolsonaristas. Exemplos? Temos agora. Vamos lá, então, só para ver. E o que eu estou dizendo é basta você olhar e ver. É porque tem gente, muitas vezes, que não quer ver ou tem aquela dificuldade fabulosa de compreender os momentos históricos. Então, vamos lá, pegando uma primeira aqui. Grande Luciano Hang. Produtos desse tempo. Vai sumir. A partir de 23, vocês vão ver onde vai toda essa caterva, né? Na época dos anos 90, início dos anos 90, tinha uma IBF. Os são paulinos, especialmente, não vão esquecer, porque patrocinava São Paulo quando foi bicampeão mundial e bicampeão da Libertadores e tal. Bem, cadê a IBF? O que era a história daquela empresa? Esse elemento, elemento, que não é cidadão, esse elemento, aguardem. Vocês vão ver para onde vai tudo isso. Esse elemento, olha aqui, e eles não têm vergonha na cara. Essa caterva não tem vergonha. Estou citando o UOL. Conta do empresário bolsonarista Luciano Hang é suspensa pelo Twitter. Olha a vergonha. É a vergonha. Conta suspensa porque viola as regras do Twitter, tal. Diz a matéria. Dizendo que a plataforma alega a violação das regras, tal, né? E aí a questão, aí o Twitter depois encaminhou ao UOL, né? Que justamente tinha uma ordem judicial que requer seu bloqueio, etc, tal. E aí vem todas aquelas loucuras, né? Que ele continuou falando contra a vacinação, contra o distanciamento, contra a utilização de máscara e mais recentemente agora contra a vacinação infantil. E aí é terrível, porque eles querem usar, e eu fui o primeiro a lembrar disso também, da Constituição para destruí-la. Assim como, quantas vezes eu falei isso? Dezenas. Assim como utilizar a Constituição de Weimar, que os nazistas fizeram, de 1919, para destruir
a República de Weimar tal. Foi assim que eles fizeram, e lá, infelizmente, com sucesso, com a tragédia que nós conhecemos. Aqui no Brasil, os nazifascistas bolsonaristas, a mesma coisa, só que a nossa sorte, e eu é que interpretei isso e falei, daqui a pouco vai estar 500 falando, não tem problema, mas lembre que foi aqui, ao menos uma vez, tá bom? Que nós temos uma grande vantagem, eles são preguiçosos, é gente inculta, é gente que não tem determinação, por eles não construíram um partido político. Eles conseguiram, no tal Aliança pelo Brasil, 1/3 das assinaturas necessárias, 1/3. Isso que o sujeito tendo, o chefe da quadrilha tendo a presidência da República. É inacreditável. Então, eles não têm partido político, não têm organizações de massa, não têm intelectuais orgânicos e não têm, portanto, uma produção e uma visão de mundo construída aqui. Não o que eles fazem de forma pífia, que é trazer ao Brasil material da extrema-direita norte-americana, nazista, homofóbica, racista, antissemita, que eles trazem para cá e apresentam aqui como se fosse um prato novo, recém-preparado, comida requentada. Isso está cheio, inclusive os gusanos, aqueles que eu falei lá de Orlando, os gusanos, e como outro, tem um lá, famosinho, né? Engraçadíssimo, que se posa de pensador e que não é. O que faz o elemento? Bom, para mim, é elemento, tá? O que faz aquele elemento? Requento que a extrema-direita norte-americana nazista produz. Então, eles não conseguiram fazer isso aqui, ainda bem. Então, nesse sentido, a tentativa de destruir a Constituição de 88 está fracassando rapidamente. E olha como ele argumenta, veja como eu conheço a quadrilha. Estamos vivendo momentos estranhos na sociedade, diz o Zé Carioca, apelido que não fui eu que dei, foi um elemento aí deles. Vou repetir, estamos vivendo momentos estranhos na sociedade em que você não pode ter liberdade de pensamento e expressão. Quer dizer, espalhar fake news, mentir, levar à morte milhares e milhares de brasileiros, para eles que querem usar da Constituição para destruí-la, quem pode acreditar? Liberdade de pensamento e expressão. Que é isso? Aí ele continua, o Zé Carioca, um absurdo. Não é possível que se tenha uma única verdade que você não pode questioná-la. Claro que tem uma única verdade. Você não pode... A teoria da gravidade tem outra verdade? Vamos perguntar para você, Zé Carioca, que é um daqueles, dessa quadrilha aí. Vamos lá, Zé Carioca. A teoria da gravidade tem o oposto à teoria da gravidade? Me diz o seguinte, quem és tu para querer entrar num debate desse tipo? E quem será o senhor amanhã? Será uma IBF. Você vai ver, aguarde quem acompanha o nosso canal. E continua. Não é possível que se tenha uma única verdade que você não pode questionar. Agora não podemos mais compartilhar informações para as pessoas tomarem suas próprias decisões? Não, é crime. Ele está espalhando notícias criminosas que levaram à morte de mais de 620 mil brasileiros e brasileiras. Isso aí não é liberdade, a morte. Liberdade não é você pegar um revólver, sair na rua e matar todo mundo. É isso que precisa ser entendido. Me desculpe a exaltação, mas não é possível ver um indivíduo falar uma coisa dessa. E o Twitter agiu corretamente, como empresa. Tirou o cidadão. Agora, a justiça, onde está? Ministério Público, onde está? Onde está o Ministério Público? Vamos procurar com uma lupa. E aí? É isso. E é inacreditável. Então, vocês estão percebendo? Vamos dar mais um exemplo. A capitã cloroquina, é a expressão usada aqui pelo Estadão, mas é conhecida de todos, a Elementa, entre aspas, acusa no Supremo Aziz, Randolph e Renan de vazamento de e-mail e violência psicológica contra a mulher na CPI da Covid, ou seja, ela sofreu violência psicológica, a capitã cloroquina. Eu assisti o seu depoimento, senhora, não teve violência nenhuma. E os que morreram em Manaus? Eu pergunto à senhora, foi violência ou não? Linha fina, os advogados de Mayra Pinheiro buscam ainda rebater as imputações de crime de epidemia, prevaricação e crime contra a humanidade feitos à médica no relatório final da CPI. Olha, relatório fundamental, por sinal, hein? Tem de publicar, o Senado tem de publicar em forma de livro, isso não pode ser esquecido, o relatório é brilhante. Olha os crimes, epidemia, prevaricação e crime contra a humanidade. Vamos lembrar o tribunal lá de Nuremberg e contar a história que antecede o tribunal, quando é que surge o conceito de crime contra a humanidade, que tem entrevista no nosso canal sobre isso.
né? Bem, ela está, portanto, está se achando injustiçada de tudo que fez. E aí tem a resposta, estou citando o Estadão como fonte, do senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI, diz o seguinte: é um típico caso em que a ré quer se colocar na condição de vítima. Continua o senador: ré é ré. Vítimas são os 20 milhões de brasileiros que foram utilizados como cobaia por ela e seus asseclas no Ministério da Saúde. Outra coisa é, pelo menos também para isso a CPI serviu, para membros de um governo machista lembrarem que existe direito das mulheres. Eu saúdo a conversão dela para esse lado. Ele está fazendo uma ironia, porque ela está dizendo que ela foi perseguida como mulher. Né? Não foi perseguida como mulher, coisa alguma. Né? A pergunta é, e os 20 milhões? Né? E a tragédia de Manaus, que está completando agora 1 ano? E a tragédia de Manaus? Vamos mostrar como é que eles agem, né? Como é que eles agem. Isso é muito importante a gente entender. O Bolsonaro continua dizendo que é bom espalhar o vírus. Né? Olha a loucura desse assassino, que é bom espalhar o vírus. Quanto mais espalhar, melhor é. Não entende nada, ele nem entendeu. Eu não sei aí se são os asseclas que ajudam a potencializar tudo isso, nessa loucura, e foi respondido pela OMS. Para aí, não é por aí, você está entendendo tudo errado, né? O significado disso. E o sistema hoje de saúde, primeiro público e depois privado, pelo que estão dizendo todos os especialistas sérios, não aqueles mengueles, que tem inclusive rádios que transmitem os mengueles, que são concessões públicas, TVs que espalham esses doutores mengueles, né? Que temos de enfrentar essa questão. Eu estou insistindo aqui que não é censura, mas é controle social, não daquela forma que o PT queria apresentar naquela época. Não, sociedade civil organizada acompanhando tudo isso daí. Não é possível que você pegue uma concessão pública para espalhar a morte, porque quem produz fake news em rádio e espalha, trazendo doutores mengueles, está levando à morte. Mais de 620 mil brasileiros são tão assassinos como o Bolsonaro. Bem, nessa história toda, e agora colapsando o sistema, que é terrível, todos os especialistas, o doutor Gonzalo Vecina esteve comigo nessa semana no Jornal da Cultura, mostrou, falou, vai ser um pouco paralelo com a África do Sul, vai ter uma subida em 3 semanas assim da curva, depois ela vai cair, e aí vai ter uma pressão muito grande. Nós temos que lembrar que nós somos 213 milhões de habitantes. Uma coisa é num país que tem metade da população brasileira, tem 1/4. Outra coisa é ter mais de 200 milhões de habitantes como o Brasil. Né? Então, a situação é extremamente preocupante. E passando aqui todo o noticiário, eu vou chegar ao criminoso Bolsonaro, evidentemente, que é condição sine qua non, né? Temos sempre de chegar a ele, porque é um negócio assim de arrepiar os cabelos. Antes, eu ia falar mas falar também de um outro que usa da Carta Cidadã, como diz o doutor Ulisses, para destruir a democracia. O grande mala. Estou citando como fonte o UOL. YouTube remove vídeo em que Malafaia chama vacinação de infanticídio. E aí vem toda a matéria, que nós já comentamos até de passagem ontem, mas isso aqui é gravíssimo, porque esse homem se diz um pastor, e ele está pastoreando o seu rebanho. Agora, imagine se você, nós fôssemos pastores, e uma plataforma como o YouTube retirasse o nosso vídeo porque nós mentimos, demos uma informação falsa, porque vacinação é defender a vida, não a morte. Infanticídio é o Malafaia que está gerando isso. Imagina, se você e nós fôssemos pastores, nós teríamos coragem de chegar no púlpito e começar a falar em Jesus, em Deus para lá, um profeta para colar, citar a Bíblia sem conhecê-la, porque ele é o falastrão, ele é o Paulo Guedes da religião, tudo bem? Sabe nada. Mas é esperto para ganhar dinheiro e não pagar imposto, isso é com ele. O que ele está fazendo aqui é criminoso. E ele vai e volta, ele continua falando, não fica nem corado. Nem corado. É um negócio assim, inacreditável a que ponto baixo nós chegamos. Então, veja a sequência dos fatos que eu estou apresentando a vocês. Tal. Agora, essa aqui é fantástica, estou citando aqui o antagonista, foragido nos Estados Unidos, Alan dos Santos, diz que, abre aspas, Barroso é um satanista, desculpe dizer, mas está escrito aqui, é um satanista de merda, fecha aspas. O blogueiro teve prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes em outubro do ano passado. Como ele fugiu, o STF solicitou a extradição, e aí você tem os caminhos diplomáticos e tal. Mas só que no Palácio do Planalto temos o chefe da quadrilha,
que é o presidente da República, que, evidentemente, cruzou os braços, né? E sou eu. Vamos voltar ao antagonista. Logo depois, Jair Bolsonaro voltar a atacar os ministros do Supremo, agora sou eu, como eu previ. O blogueiro Alan dos Santos xingou o ministro Luiz Roberto Barroso no Telegram. Abre aspas. Esse é um homem cristão, eu vou citar. É um cidadão de bem, é um homem cristão. Em nome de Jesus, Deus no comando. Ele estava num culto lá com os gusanos, em Orlando. Olha o que está aqui. Abre aspas. Barroso é um satanista de merda, por isso adora aquelas merdas do João de Deus. Deus com Z. Deus com Z. Isso aqui é conservador? E eu não aguento ver evento conservador assim. Isso aqui é conservador? Isso aqui é liberal? Ou é nazifascista? Foragido da justiça. E no ato dos gusanos, lá em Orlando, ao lado dele estava sentado, sabe quem? Um ministro de Estado. Um cidadão chamado Fábio Faria, que não tem vergonha na cara. Porque como ele pode ser ministro das comunicações e sua mulher é filha de um concessionário, que nem é dono de TV? Não há conflito de interesse? Claro que há. Ele estava lá ao lado de um foragido da justiça. Ele poderia até dar ordem de prisão. Está lá o cara aqui, um foragido, ao lado dele. Tudo bem. E o homem cristão, junto com um vendilhão do templo ali, tem essa linguagem. Isso aqui é conservador. Aonde? Toda vez eu dou exemplo, mas não custa repetir. Depois o pessoal copia, mas cite ao menos uma vez. Da outra vez o exemplo. O Winston Churchill é Prêmio Nobel de Literatura. Vocês imaginam, conservador. Começou no liberal, depois passou o Partido Conservador. Vocês imaginam um conservador britânico dizer isso daqui? Satanista de merda e daquelas merdas de João de Deus. E mais ainda, é um semiletrado, Deus com Z. Com Z. É inacreditável o que nós estamos assistindo aqui, né? Essa caterva. Assista a entrevista com Bolívar Lamounier, quando ele diz, corretamente, nós não temos elite no Brasil, porque essa gentalha, essa caterva, essa malta, ainda tem alguns aqui, pega São Paulo de elite, que está com essa turma. E ainda se dizem religiosos, conservadores, né? Capaz de acharem o Alan dos Santos o mais bonito do Brasil, porque a mulher do Bolsonaro é a mais bonita. E o Bolsonaro foi internado porque tinha olho gordo, não porque ele engoliu camarão. E se fosse uma lagosta, seria pior ainda. Mas imagine, a dor de barriga mais cara da história, que agora tem a discussão quem é que pagou tudo, inclusive o avião, que, claro, tinha de ser pago pelo governo. O médico estava passando férias, você acha que ele vai pagar o avião? Claro que não. Tem de ser o governo que tem de pagar. E quem é o governo? Nós. Quer dizer, nós pagamos ele 20 dias vagabundeando em São Paulo, no litoral paulista e no litoral catarinense, e depois pagamos a dor de barriga mais cara da história, que ele ligou para o médico chorando, diz o médico na entrevista ao Globo. Ele me ligou e falou, doutor, e chorava, eu vou morrer, venha, doutor, chorando, covarde. Por sinal, hoje, Rui Castro, na coluna da Folha, página 2, o título chama-se O Covarde Bolsonaro. Né? Eu sempre digo aqui que ele é cruel e covarde, disse centenas de vezes, não vou nem dizer dezenas, centenas. E o Rui Castro faz uma matéria muito interessante, na página 2 da Folha, como sempre, falando lá, o título é O Covarde Bolsonaro. Então, essa turma aqui, esse sujeito foragido, e sabe que o governo faz nada, porque não está nem aí, Polícia Federal, eles dão ordem, ó, para tudo, Itamaraty, não façam nada. É um governo de criminosos. Isso aqui é crime, não tem papo. E vendo tudo isso, olhando a situação econômica, a terrível, as pessoas desesperadas, aí, temendo o que possa acontecer, eles estão fazendo o que eu já tinha dito para vocês, ensanguentar o processo eleitoral de outubro. E, inclusive, já que estamos falando de processo eleitoral, um parênteses, como diria Roberto Avalone, que sempre fazia os sinais, ponto de exclamação, ponto de interrogação, tudo isso, né? Na enquete do YouTube Brasil para a eleição de 22, quem vocês vão acompanhar, eu estou lá sendo lembrado lá para um monte de gente que vão acompanhar aqui o canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, porque aqui a gente não passa pano para ninguém, nós temos espinha ereta, não vocalizamos discurso de terceiros para ser
ser simpático, né? E temos como reta, como caminho sempre a Constituição e os valores republicanos. Nós acertamos, ou seja, eles vão atacar o Supremo e o TSE, especialmente. E esse criminoso aqui atacando, nem vou chamar de ataque isso que falou do ministro Luiz Roberto Barroso, evidentemente, isso aqui nem é ataque, isso é linguagem de marginal. Esse marginal, né, se referindo ao ministro Supremo dessa forma, era esperado. O Bolsonaro tinha também, não só atacado o Luiz Roberto Barroso, também o ministro Fachin, Luiz Edson Fachin, o ministro Alexandre Moraes, atacou 3 nos últimos dias, 3, também como nós falamos. E começou a questionar outra vez o TSE e as eleições, e a urna eletrônica, como também nós previmos aqui. E está agora fazendo ataque violento à questão da vacinação, e o ataque à Anvisa foi humilhado, e até hoje o covarde não teve coragem de vir a público e se retratar. Porque o que ele faz, sabe qual é a tática desses nazifascistas, bolsonaristas? É o seguinte, você faz uma acusação sem provas, depois você diz que não disse o que disse, e aparentemente você está recuando, mas você não está recuando, você disse que não disse aquilo, mas termina a sua fala deixando uma suspeita que há algo de errado no seu objeto do seu ataque, no caso era a Anvisa. Então, você disse que não disse aquilo, ele falou. Mas tem alguma coisa por trás, disse ele. O por trás significa que você não pode mostrar pela frente. Então, alguma coisa oculta. E o oculto pressupõe, né, que seja algo ilegal, que, de alguma forma, esteja sendo violado os direitos da cidadania e algum objetivo até, nesse caso, que para ele tudo é dinheiro financeiro. É isso. Agora, ele não tem coragem, né? Ele não tem coragem de vir discutir a público essas questões. Ele é um criminoso e recebeu a devida resposta. Foi a maior humilhação que ele recebeu até agora. Por isso que foi quase que uma ruptura, um corte, um momento, uma censura à comunicação naquele sábado do contra-almirante / Torres, presidente da Anvisa, que foi correto, que colocou o Bolsonaro no seu devido lugar, né, desse quadrilheiro. É isso. Ou seja, ele e sua quadrilha continuam ameaçando as eleições com o objetivo de macular a escolha que eu, você, nós, todos os brasileiros, com direito a voto, evidentemente, terão de fazer no dia 2 de outubro e no segundo turno, caso ocorra. Eu acho que no momento ocorrerá, porque tem muita água, no dia 30, que é o último domingo, como reza a Constituição. O primeiro turno no primeiro domingo e o segundo turno no último domingo. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 651 mil inscritos, muito obrigado mesmo. E sempre digo, indique a uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Seja um apoiador do canal. Como é que para ser apoiador? É muito fácil, nós explicamos no início dos nossos encontros. Ele é muito fácil, tem 2 formas. E por que isso é importante? Para apoiar o jornalismo independente, plural, de qualidade, democrático, republicano, no ano decisivo da nossa história mesmo. E a nossa história é a sua história, a minha história é a nossa história. É o nosso destino que está sendo decidido em outubro, né? E sabemos quão importante é esse momento eleitoral. Então, apoie o canal, tem 2 formas, é muito simples. Lembrar, no Twitter, você pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, no TikTok, é muito ultramoderno, agora eu estou, é o Marco Antônio Villa Oficial, tá? Você tem acesso. Lembrar que as entrevistas postamos hoje com o cientista político Bolívar Lamounier. Assiste, está bem bacana, uma análise dura, não tem contemplação com a conjuntura brasileira, com o sistema político, né? É uma análise muito interessante, muito enriquecedora, sempre com o objetivo de qualificar o que vocês podem analisar, o que está ocorrendo no Brasil, a reflexão sobre o Brasil, é isso, né? Então, é bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. E amanhã temos de um economista, que eu acabei de gravar, que está lá na China, e teremos depois um fim de semana também com entrevistas novas e também na segunda-feira, ou seja, vocês não podem reclamar. A qualidade das entrevistas, não há nenhum lugar que tenha a qualidade das entrevistas que tem nesse canal, já são 200 entrevistas, não tem, pode procurar que não tem, ou seja, e sempre nesse universo plural, né? Dentro, claro, do campo democrático, nazifascista, bolsonarista não dá. Nós estamos aqui, e os últimos 2 anos, especialmente 2020
E 2021 demonstrou isso para nós. Não podemos ter qualquer contemplação com aqueles que querem rasgar a Constituição, impor a ditadura e são traidores da pátria. Né? É isso. E é importante, por fim, mas não menos importante, sempre eu faço uma referência ao Instagram da minha mulher, Letícia de Castro Vila Oficial, Letícia de Castro Vila Oficial, que tem coisas muito interessantes, e também o pessoal aqui do canal comenta, fala, e é bem bacana. Vocês vão gostar. É isso. Nos encontramos, então, amanhã, sempre nesse mesmo horário. Algumas vezes eu atraso, porque nós estamos articulando as entrevistas. Eu peço desculpas aí pelo atraso, mas amanhã, inclusive, tentando começar um pouco mais cedo, tá bom? Muito obrigado, nos encontramos amanhã. Até!